Bom, o objetivo desse vídeo é indicar quais os fundamentos histórico e ontológico da relação trabalho e educação e também da educação profissional, tendo como referência o texto Trabalho e Educação do professor Saviani. Inicialmente, Saviani ele faz uma pequena reflexão acerca do que seria, quais seriam os elementos ou os traços que caracterizam o ser humano, né? Que definem o ser humano. E aí ele vai trazer alguns autores, alguns filósofos, mas ele particularmente vai dizer que ele entende que o ser humano não existe uma essência, né, que constitui o ser humano, né, que não tem um traço que é dado a priori, mas que o ser humano se constitui na própria existência, né? Nessa ação, nessa relação com a natureza, consigo e com os outros, uma relação necessária, porque ele precisa dessa ação para sobreviver, para produzir a sua própria existência. Nessa ação necessária, o ser humano se transforma a natureza. E é essa ação que Saviani vai, né, chamar de trabalho. Um trabalho diferente do jeito como a gente percebe ou entende o trabalho, comumente, né, falando, porque normalmente a gente pensa em trabalho com uma ideia de profissão, de ocupação, né? E aí nessa perspectiva o trabalho ele tem uma ideia de um trabalho emancipador, é um trabalho de desenvolvimento das potencialidades humanas, né? Criativo, criador. E aí é interessante perceber como que a formação ou a educação está intimamente ligada com esse trabalho, né? Trabalho e educação estão na origem mesmo do ser humano, porque na medida em que ele atua, ele transforma a natureza e se transforma também, né? Então, trabalho e educação coincidem. E, bom, e o que isso tem a ver com a forma como a gente percebe trabalho e educação hoje, né? Então, Saviani vai propor, né, sugere que a gente pense na forma como essa relação trabalho e educação ela foi se alterando historicamente ao longo do tempo. Então, a perspectiva que eu indiquei anteriormente, ela é ontológica porque é justamente essa ação, o resultado dessa ação é justamente o ser do homem, né? E aí, na perspectiva histórica, se inicialmente a gente tem essa coincidência, né, essa unidade trabalho e educação, à medida que as relações de produção se modificam pela própria ação humana, né? Então, no momento em que há uma apropriação privada dos meios de produção, em que você tem a divisão de classe, numa classe que detém os meios de produção e uma classe trabalhadora, uma classe que precisa utilizar da sua força de trabalho para sobreviver. Então, no momento que você tem uma classe que trabalha e uma que não trabalha, né, você tem uma divisão do trabalho e também uma divisão da educação, porque a classe que não trabalha, que detém os meios de produção, ela tem tempo livre. Então, nesse momento se constitui a escola enquanto espaço de formação como a gente tem hoje, né? Só que é uma escola voltada para o trabalho intelectual, para a formação de dirigentes, direcionada especificamente para essa classe, porque a classe trabalhadora não tem acesso a essa escola, né? Nesse momento. O trabalho manual, ele não exige uma capacitação específica. Então, a educação para a classe trabalhadora, ela se dá no próprio fazer, no próprio trabalho, né? E aí depois, com a Revolução Industrial,
né? Isso se altera novamente e há uma necessidade, então, da educação se aproximar de novo do mundo da produção. Mas essa aproximação, ela não significa uma unidade, né? Não significa que ela vai ser a mesma para as duas classes, né? Pelo contrário, essa aproximação ela se mantém na lógica da dualidade, né? E na lógica do capital. Inclusive, Ricardo Antunes ele vai dizer que nesse momento o trabalho e a educação eles estão completamente subordinados à lógica do capital, de acumulação, de expansão, né? Então, assim, a educação se aproxima do mundo da produção, mas você vai ter ainda uma educação direcionada para uma classe, a classe dirigente, para o trabalho intelectual, e uma educação limitada, restrita, né, voltada para a classe trabalhadora, né? E a educação profissional, como ela se coloca nesse contexto? Ela entra nessa lógica dual também, né? Ela se constitui nesse contexto voltada para a classe trabalhadora, mas muito mais no sentido de conter por um suposto risco que essa classe poderia oferecer, ou para formar a mão de obra necessária para a indústria, né? Então, Saviani, baseado em Marx, Gramsci e outros autores, ele vai justamente propor que a educação profissional ela possa entrar de uma outra forma, né? Ela possa ser oferecida de uma forma qualificada e que garanta uma educação, uma formação intelectual, né? E que ela seja orientada pelo trabalho, mas não o trabalho nessa perspectiva restrita de ocupação, de profissão ou de formação para mão de obra para a indústria, né? Ou para o trabalho, assim, desse ponto de vista específico, mas orientada por esse trabalho emancipador, né? Esse trabalho de desenvolvimento das capacidades humanas, né? De um trabalho libertador, né? Que possibilite uma autonomia, que possibilite escolhas. Inclusive, a educação profissional orientada pelo trabalho dessa forma, ela seria um elemento, né? Não todos, mas ela seria um elemento que poderia provocar, né, ou auxiliar um processo de alteração dessa condição de dualidade, né, uma escola contra-hegemônica, né, que pudesse auxiliar na transformação desse contexto social e econômico desigual que a gente vive, né? Então seria uma escola voltada para todas as classes e não especificamente para uma privilegiada, né? Bom, é mais ou menos isso.